Comigo aqui no estúdio, esse candidato a governador, esse candidato a prefeito de Guarulhos, o Rodrigo Tavares. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pedro. Boa noite à nossa audiência. Boa noite, Carla, Virgílio, a nossa equipe técnica. E eu vi ali o Guto também, que está aqui, Guto Tavares. E a nossa audiência que nos acompanha. Bom, nós tivemos aí a convenção do PRTB na Câmara Municipal de Guarulhos, né? E até foi convenção nacional? Foi convenção nacional, Pedro. Como é que veio parar em Guarulhos isso? Pois é, Pedro. O processo ele vem se desenvolvendo basicamente desde o falecimento do presidente Fidelis, né? Existiu uma diretoria eleita para o período 2020 a 2024 e foi realizada uma convenção em 30 de 12 de 2021 que afastou essa diretoria eleita. Só que essa convenção foi já declarada pela Justiça aqui de São Paulo, né? E por peritos judiciais que teve quase 80% de assinaturas irregulares, né? E, enfim, essa eleição que houve, então, no domingo é fruto de uma convenção anterior que está sob júdice com apontamentos judiciais, apontamentos do perito, né? Que contém mais de 70%, 80% de assinaturas falsas. Até morto votou, viu, Pedro? Naquela anterior. Então... É fraude, então? Pois é o que a gente litiga na Justiça, né? E a convenção foi feita em decorrência de uma decisão do Alexandre de Moraes, né? Do ministro, mas uma decisão que é pretérita ao apontamento de falsificação nas assinaturas, né? Então, vamos supor aí para a nossa audiência... O ministro determinou dia 5 que fosse realizada a eleição, mas dia 10 veio a decisão que suspendeu os efeitos daquela ata, né, que anterior de 30 de 12 de 2021, que dá condição de se fazer essa eleição. Então, no dia 5 o ministro determinou, mas no dia 10 veio a decisão de que eram fraudadas as assinaturas anteriores. De modo que o tribunal está em recesso, voltou hoje, é o primeiro dia, né, dia 1º. Então, essa questão não foi apreciada. E ainda será, então? Será em breve, é o que nós esperamos, né? Com o retorno, então, da diretoria anterior e o cumprimento do seu mandato até o final, ou eventualmente, se for determinada uma nova eleição, mas com o Diretório Nacional que foi irregularmente retirado através das assinaturas fraudadas. Então, a luta continua pelo controle do partido? Ah, sim, foi mais um episódio esse, claro, sempre dentro dos ditames judiciais, né, das regras que devem ser cumpridas do processo, né, do devido processo legal, mas esse é um ato e outros virão certamente, porque o ministro deve apreciar a questão dessas assinaturas falsas, né, que estão comprovadas por perícia, e tem também, claro, situações dessa convenção que foi realizada no domingo na Câmara Municipal, que também ensejam discussões, né? Então, ainda não se dá para cravar um término desse embate. Uma coisa que eu considero é que, de fato, a diretoria de 20/24, né, eleita em 2020, ela foi retirada sob a égide de assinaturas falsificadas. Afinal, quem ganhou essa disputa domingo aí? Foi o grupo da viúva ou foi o grupo do irmão do Fidelis? Olha só, Pedro, não foi nenhum dos dois. Não? Não, porque teve ainda uma nova dissidência. Só que acontece que, por conta dessa questão judicial, não teve o número ali, não teve disputa. Foi 25-1. A outra chapa, que, por exemplo, no nosso caso, nós preferimos não participar, porque nós somos contrários até à realização dessa própria convenção, em virtude das falsidades, né, até detectadas em juízo. Então, nós, de antemão, até falamos, não vamos participar de um processo que nós consideramos antidemocrático. Mas a outra chapa também que se inscreveu não foi. Então, teve lá, acho que 26 votos, né, 25 em uma chapa e um em outra, mas de fato não houve disputa. Eu devo entender que vocês vão recorrer ao ministro Moraes? O recurso, a informação da fraude já está posta e, claro, novos elementos, sendo identificados novos elementos, como parece que de fato há nessa nova convenção, por exemplo, a modalidade, o tipo de quórum, também, eventualmente, serão objeto de apreciação né, pela Justiça, com certeza. Qual o elo do Diego Villani com o PRTB? Hoje ele é presidente municipal, foi indicado
diretoria que sucedeu a nossa, né? Mas, assim como eu digo, essa diretoria foi colocada em virtude de assinaturas falsificadas, né? De fraude que já estão comprovadas lá através de perícia. Então, agora, isso é uma questão nacional, eu não sei exatamente, por exemplo, provavelmente que ele não tenha tido acesso naquele momento a esse tipo de coisa, né? Mas ele foi nomeado, como em outros partidos também se nomeiam presidentes. Mas hoje a posição dele é de presidente estadual do PRTB. Eu acho incrível no Brasil como fazem convenções de partido com assinaturas falsas. Impressionante. Olha, Pedro, e eu falo aqui, só assim, mas olha, Rodrigo, já chegou ao final, já transitou em julgado essa questão que as assinaturas são falsas mesmo. Não, existe um processo, o perito identificou essas assinaturas como falsas, a justiça, vendo isso, suspendeu aquela primeira ata, retirou os efeitos, mas eu posso lhe falar, foi fraude. Né? Qual a medida? Nós vamos ver. Tem mais de 80% que estão lá identificadas como alta potencialidade de fraude. Agora, uma já é comprovada, que é o morto. O morto não podia ter votado. Como é que o morto... Aí não tem jeito, né? O morto votou, pô. Alguém psicografou. Psicografou lá, alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que ainda teremos novos desdobramentos e espero piamente que antes do processo de fato eleitoral, porque acaba gerando uma insegurança, né, Pedro? Para todo o processo, porque imagina que agora os partidos estão em prazo em tempo de diálogos, de filiação, e essa situação realmente ela causa insegurança. Você já foi candidato a governador, prefeito de Guarulhos, qual é o teu projeto, se você conseguir o partido de volta? Pedro, você sabe que prego que se destaca toma martelada, né? Então, tudo tem um momento. O meu momento agora, nesse prazo agora, é realmente lutar pela questão partidária. Entendi. Nem que isso me faça não concorrer nas próximas eleições. Eu acredito que a minha missão nesse momento é trabalhar, é lutar. Eu tenho lado nessa história, então eu me sinto injustiçado por ter sido tirado por alguém que, de forma fraudulenta, né, foi lá e apresentou uma ata. E espero que o ministro possa apreciar isso em breve. E, é claro, no decorrer dessa caminhada e dessa jornada, nós ainda temos praticamente 5 meses desse ano e até o prazo de filiação, ainda mais, pelo menos mais uns 8 meses. Então, ainda é prematuro para dizer qual vai ser o caminho. O fato é que a gente não pode esquecer que foram 25 mil votos, praticamente, na outra eleição. Foi um partido que fez o coeficiente, e, lamentavelmente... bateu na trave na cláusula de desempenho individual, e o Rabi, que está sempre aqui, né, e você que tem experiência política, você sabe como é duro fazer uma chapa independente, porque por vezes você está escorado no governo, e o governo ali ele te dá uma estrutura para a montagem dessa chapa, por vezes você está com um adversário que tem uma outra coligação e uma condição financeira que pode propiciar para essa chapa um suporte ali. Agora, quando você faz sozinho, independente, como foi o que a gente fez, realmente muito difícil. E até aproveito e agradecer a todos aqueles que participaram daquele processo, que foi, tenho certeza, de aprendizado, de amadurecimento, sobretudo teve um resultado muito bom. E qual a tua avaliação do governo Guti? Pedro, eu não senti, sendo honesto, Pedro, uma diferença do primeiro mandato para esse. As críticas que eu fiz no passado, elas, para mim e na minha avaliação, se mantém. Elas continuam atuais. E tanto é assim que, e isso não é uma opinião do Rodrigo, mas é uma constatação por pesquisas eleitorais, os candidatos que se colocam mais ao lado, posicionados no campo do governo, não têm tido, ao menos nesse momento, um despontar de interesse de voto pela população. De modo que eu até acredito que, de repente, possa acontecer do candidato do governo nem ser alguém que hoje está lá no governo, ser um representante. Né? A gente tem aí o próprio deputado, né, Jorge Wilson, que embora não seja ali do dia a dia do governo, mas de repente possa ser Mas é sócio do governo. Tá ali, é o nosso xerife.
Tá ok, Rodrigo Tavares, obrigado. Assim que tiver uma novidade, por favor, me avise. Eu aviso, quero agradecer a oportunidade, Pedro, mais uma vez de estar aqui falando com a audiência, colocando, né, o nosso ponto de vista, e você que leva realmente essas informações. Eu sempre estou ali, mais ou menos nas 6 horas da tarde, eu vejo, recebo o link, já acesso, Obrigado. às vezes pego um cafezinho, só ainda não consegui tomar esse cafezinho com um cookie lá do Ateliê Que Encanto, né? Que eu sei que o de pistache é muito bom, já até lembro que teve aqui na época da Páscoa. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Produção 18h38.